Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, mais uma vez com vocês. O programa de hoje ele tem um gostinho muito especial. Começamos uma parceria maravilhosa com uma empresa que é top de linha do mercado e eu estou muito feliz por fazer parte desse time. A New Dental Care, agora faz parte também de maneira parceira do programa Inova Podcast. Olha só a grandeza e a responsabilidade que nós temos agora de trabalhar com uma empresa super inovadora no mercado, com ciência e tecnologia extremamente afiados. Eles não abrem mão mesmo, de forma nenhuma, na verdade, de trazer a ciência e tecnologia a serviço da sua saúde bucal. E claro que a saúde bucal ela vai repercutir em toda a sua saúde sistêmica. Então, estou mais do que feliz, mas feliz de verdade. E vamos começar o nosso trabalho. Programa de hoje, eu vou ter o prazer enorme também aqui de conversar com duas pessoas maravilhosas. São CEOs de uma empresa que trabalha com inteligência artificial direcionada para a área da bucomaxilofacial. Olha que preciosidade! Então, com muito prazer, muito contente em recebê-los hoje aqui em Salvador, na casa do Inova Podcast. Quero que vocês fiquem super à vontade, fiquem super à vontade mesmo. E essas duas preciosidades, gente, vou deixar eles falarem bem de onde eles vieram. Tenho aqui o meu querido Guilherme e também o meu querido Maurício. Vou pedir que vocês, por favor, porque vocês têm um sobrenome muito chique, tá certo? Então, pode... Claro. Milene, muito feliz de estar aqui, né? Meu sobrenome é Guilherme, eu sou Guilherme Schwartz. A gente veio de Curitiba, né? Saiu do frio para vir aqui pro calor em Salvador. Pessoalmente, eu acho muito melhor o calor daqui. E estou muito feliz da gente conseguir encaixar, de participar hoje dessa conversa. Tenho certeza que vai ser muito bacana, vai ser muito produtivo. Que ótimo. Feliz mesmo de estar aqui. Que bom. Igualmente faço as palavras do Guilherme as minhas, salvo pela parte do calor, que eu sou mais parceiro do frio mesmo. Mas meu nome é Maurício Koschuk e é um prazer estar aqui junto contigo, né? Obrigado pelo convite. Tô feliz pra caramba mesmo por tê-los aqui. A gente estabeleceu um contato através da rede social e alguns colegas meus mesmo, da profissão, Eu sou cirurgiã dentista de profissão, mas tenho muitos colegas da área da cirurgia bucomaxilofacial e alguns deles já trabalham de maneira também parceira, já consomem o tipo de serviço que vocês oferecem. Eu achei fantástico vocês conseguirem unir o útil ao agradável, Uma necessidade que existia no mercado e a disponibilidade para facilitar a vida de todo mundo. Mas antes da gente entrar na IA, eu sei que está todo mundo com vontade de saber um pouquinho como é que tudo isso funciona, mas antes da gente ir para este ponto, vocês têm uma formação preciosa. Quando eu li o currículo de vocês, eu fiz uau! E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor vocês, A personalidade, digamos assim, de formação de cada um, digamos. Claro. Bom, Perfeito. pode começar. Eu e o Guilherme, por coincidência, a gente acabou tendo uma breve passagem pela Federal do Paraná, né? Eu cursava economia, ele administração no mesmo prédio, mas apesar de ser ex-aluno da UFPR, onde a gente realmente se encontrou já depois que a gente tinha iniciado a companhia, foi com uma especialização, um programa de cursos integrados, na verdade. Eles se dão um título de especialização por ser um curso americano, né? Mas ela não segue o mesmo padrão do MEC de ser um pós-graduação, né? Não segue o padrão Lato Sensu. É um programa de curso integrado que você pode fazer mesmo não tendo a formação em ciência de dados, que foi o nosso caso. Por conta da empresa, a gente de fato teve que se dedicar quase que integralmente com essas soluções e posteriormente a gente foi buscando se aprofundar cada vez mais com isso. Claro, a gente já passou por várias outras experiências, mas hoje eu sou especialista pela Wharton School, da Universidade da Pensilvânia, em inteligência artificial aplicada a negócios. E
E eu de IA para a saúde, né, pela Stanford. E assim, o que a gente viu muito lá, né, principalmente eu e o Maurício, a gente ficava muito na própria UFR, como a gente era colega de curso, digamos assim, né, eu no andar de cima. Estavam. Isso, ficava lá trabalhando, a gente abriu a empresa, depois a gente viu uma necessidade realmente de se aprofundar na área da IA, né? Ele foi para negócios, muito voltado para o que a gente faz na empresa hoje. Eu fui para a saúde, principalmente buscando nas inovações da parte da Buco, né, da saúde. O que a gente vê muito lá, principalmente nos Estados Unidos, é uma dificuldade, né, do paciente em conseguir, poxa, ele tem muita confusão em relação ao convênio, né, às operadoras, e aí ao hospital, e aí ao cirurgião, etc. Então a IA ela veio justamente para facilitar todo esse processo, a gente conseguir facilitar a vida do paciente. E lá nos Estados Unidos tem essa confusão também, é? Tem, aqui é muito comum. Não é algo exclusivo do nosso mercado, não. Não, é bastante comum, né? Então, a gente escuta bastante dos clientes, né, cirurgiões, cara, eu já fui muito confundido por médico, né, e meu paciente, ele que vai operar com dentista, mas vai usar o convênio médico, vai no hospital, uma confusão. Então, né, a gente pensou realmente na especialização, né, em toda a missão, digamos assim, de conseguir facilitar para o paciente, né, deixar o mais claro o objetivo para ele conseguir encontrar o cirurgião e, enfim, ter o melhor tipo de tratamento. Né? E aí vocês fundam uma empresa fantástica chamada Eagle Mídia Digital, né? E eu queria entender, assim, primeira coisa, né? Como é que vocês perceberam esse gap de mercado direcionado para a área da cirurgia bucomaxilofacial? Por que não a escolha de algumas outras áreas e sim a cirurgia bucomaxilofacial? Perfeito. Bom, eu vou iniciar respondendo essa, que essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, inclusive, né? Por que buco? Por que não outra especialidade? Por que não trabalhar com outro setor? E, na verdade, o que aconteceu foi que a gente começou a trabalhar com odontologia no geral, de maneira ampla, e aos poucos a gente foi se nichando. Há mais de 3 anos, nós fomos nichados para trabalhar exclusivamente com a especialidade da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, e esse gap, ele se deu justamente por a gente identificar, né, uma demanda reprimida de casos que necessitavam da intervenção cirúrgica, necessitavam do trabalho que, na maioria dos casos, só o cirurgião bucomaxilofacial poderia resolver, mas que, em contrapartida, esses pacientes não tinham acesso a essa informação. Então, é aquele velho problema que o Guilherme sempre ouve, né? Claro, é um paciente, né? Eu sempre comento com os cirurgiões. Então, bom, mas a exemplo do que eu comentei anteriormente, tá, mas é dentista, mas eu sofro aqui, o exemplo do paciente DTM, né? Um paciente ali que ele vai em otorrino, né? Ele vai num neuro, que sabe, por conta daquela dor de cabeça dele, sendo que aquela disfunção dele vai ser resolvida com um buco, ele nem sabe, né? Ou até um caso mais complexo de siso, por exemplo. O paciente, depois de passar por outros colegas ali, que ele vai ser recomendado por buco, ou ele tá com um ortodontista há muito tempo e depois que ele vai descobrir o buco, ou é um caso de síndrome de apneia obstrutiva do sono e também vai em otorrino, né, procurar para solução, e é o buco que resolve, digamos assim, né, vulgarmente falando. É o buco que vai conseguir atender da melhor forma esse paciente, e por conta dessa confusão também, né, que o paciente tem muitas vezes, poxa, mas eu vou operar em hospital, mas com um dentista, então o meu convênio odontológico cobre? Olha, não cobre, mas cobre tudo, né, então tem essa confusão. E por conta disso a gente percebeu, beleza, agora nessa parte que a gente vai atuar para facilitar para o paciente e trazer a voz da especialidade para os pacientes que precisam, né? Que eles não sabem, como eu disse, tá buscando em outros profissionais essa solução e não sabem. Como que vocês conseguiram, então? Entendi, é um rol de situações, né? Que vão convergir para uma necessidade que não tinha solução. E através do emprego da IA, da inteligência artificial e da empresa de vocês, né? Esse rol de serviços que vocês acabam prestando, vocês conseguem viabilizar, eu brinco, né? Esse encontro perfeito entre o útil e o agradável, entre a necessidade do paciente e o profissional que vai executar a situação. Como que se dá exatamente esse encontro? Como é que vocês conseguem viabilizar esse casamento? Tá.
Bom, vou falar de segmentação, Tá, depois você fala. Conta aí. Vamos lá. Complementando aí. Bom, o primeiro passo, ele entra muito nisso que eu comentei dessa dificuldade do paciente em encontrar o cirurgião, né? Então, como que a IA pode facilitar nisso? Então, hoje, uma das ferramentas que a gente utiliza, por exemplo, o cirurgião, ele vai colocar o máximo de informações, por exemplo, da região que ele está, dos convênios que ele atende, a política de honorários, do planejamento virtual, as queixas, né, que esse paciente possa ter, sintomas, etiologia, enfim. E aí a IA, ela consegue dar uma segmentação muito mais precisa de quem é o seu potencial paciente hoje, quem que você consegue ajudar, né? Porque muitos cirurgiões que trabalharam conosco, por exemplo, eles tinham uma busca por um paciente, só que chegavam outros pacientes que muitas vezes ele não conseguia ajudar, não estava dentro do perfil buscado. Então a IA consegue ajudar muito nisso, né? E você conseguir refinar, por exemplo, aqui em Salvador, né? O doutor pode atender aqui em Salvador, mas tem outros pacientes que possam vir de fora por conta de aqui ser um polo de saúde, uma capital, etc. Então a IA, ela pode ajudar. Olha, vamos pensar em anunciar nessas regiões também, trazer informação para esses pacientes de fora. Então, esses seriam uma das coisas, né, que ela consegue ajudar. Viabilizam, né? Isso, exato. Isso falando da solução de captação de pacientes. Um pouquinho antes da gente iniciar aqui, eu ia começar a falar, né, que hoje nós temos 3 serviços principais. Essa questão voltada para a captação de pacientes, a nossa ala educacional, que eu brinco que a gente conecta o paciente ao cirurgião, mas também o cirurgião a outros cirurgiões, né? Sejam eles docentes. Muitas vezes o cirurgião ele tem um aperfeiçoamento, um fellow, um curso livre, que seja, e uma técnica cirúrgica ou da experiência dele realmente que ele gostaria de compartilhar com outros profissionais, outros colegas da área, e ele tem uma dificuldade em fechar a turma, em ter visibilidade para aquela demanda. Então, isso também acaba entrando em outra frente. E a terceira ala principal, falando de uma forma mais ampla, seria o Book Concierge. A gente pode falar um pouquinho mais para frente, mas é uma automação de atendimento que nós desenvolvemos. É uma IA totalmente uma iniciativa nacional, realmente. Nós somos os pioneiros nesse sentido. Uau! No país e hoje é a principal do mundo, né? Temos que defender nossa bandeira nesse sentido. Que legal! Porque é uma tecnologia faz toda uma automação no atendimento. Então, do momento que o paciente entra em contato até o agendamento, tirar dúvidas, sejam elas dúvidas mais técnicas, né, sobre a especialidade, Sim. porque a SA também ela é munida da literatura mais atual, ou outras dúvidas que ele tenha do próprio cirurgião. Enfim, Isso, tem viu? Pois é. muita coisa envolvida aí. Inteligência que eu falo de vocês, entendeu? Essa não foi. É a inteligência de vocês, de conseguirem perceber essa dificuldade que é inerente à especialidade, né? Casar a necessidade do paciente com a necessidade do profissional e ainda de uma forma que viabilize várias pontas, né? Então, vocês Correto. conseguiram costurar. Ainda tem muita coisa para fazer aí no Muitas meio, vezes. né? Rapaz, estrada. eu fico orgulhosa, sabe? Que bacana. Eu vi no Google, eu nem contei essa para vocês. Vocês são atualmente a empresa desse segmento que mais investe no Google também, né? Uhum. E como é esse processo? Eu sei que muita gente investe em Google de maneira, digamos que autônoma, individual. Correto. Mas esse investimento é através da empresa. E a empresa, a Eagle Media Digital, viabiliza esse casamento, voltando à fita, né, entre o paciente e o profissional. Como é que vocês operam com o órgão, com o profissional, com o paciente de outro lado? Acompanha do começo ao fim ou é só Claro. no processo inicial para que essa consulta inicial, digamos, né, aconteça, enfim. Fala mais um pouquinho sobre isso. Bom, em relação ao Google, né? Como que a gente posiciona o cirurgião lá, por exemplo. Então, entra muito nisso que eu comentei anteriormente, né, de ser uma especialidade que é importantíssima até para a saúde, né? A gente fala dos cirurgiões que estão na linha de frente dos hospitais de trauma, em pronto-socorros, etc. Só que o paciente muitas vezes não enxerga. E hoje o Google, ele é o principal local de busca daquele paciente que está indo atrás desse cirurgião. E muitas vezes esse paciente não vai pesquisar diretamente até pelo cirurgião bucomaxilofacial, por cirurgia ortognática, né? Ele vai pesquisar pelas queixas ali. Então, né, tem até um anúncio que nós posicionamos lá que funciona muito bem, meu marido ronca, né? Através da esposa do paciente, a gente consegue chegar
no cirurgião, né? Porque o paciente que sofre, né, com a apneia obstrutiva do sono, muitas vezes ele até nem sabe. Através da esposa dele que ele sabe, então a gente anuncia para ela, por exemplo. Ou, né, para mães, a gente trabalha muito nisso. Olha, você vê que o seu filho tá indo muito mal na escola, com olheira, você vê que o mento dele é para trás, etc. E aí, dessa forma, a gente posiciona o cirurgião de uma maneira muito mais estratégica, né? E aí é nesse ponto que entra a IA. Né? E lá no Google, então, quando pesquisam por essas queixas, até de DTM, por exemplo, não só Entendi TM, perfeitamente DTM, agora. aham. Mas também, por exemplo, de DTM, né? Não só colocar lá cirurgia de ATM, disfunção temporomandibular, mas colocar os estalos, os zumbidos no ouvido, as dores de cabeça, para conseguir tornar o cirurgião mais visível esses procedimentos que são importantes. O importante também da gente estar trabalhando só com uma especialidade é que isso mune a gente de informações um pouco além do que seria o comum para alguém que às vezes vai trabalhar só com anúncio. Um gestor de tráfego, né, que normalmente é a pessoa capacitada a trabalhar com anúncio online, ela não vai ter o conhecimento das diferentes causas dentre as disfunções. A gente sabe que nem todos os casos são cirúrgicos, são uma minoria que precisam da intervenção cirúrgica. Então, muitas vezes, quando o cirurgião chega até nós e ele nos passa essa informação, não, o meu foco são só os casos que não precisam daquele tratamento conservador. Os casos que é obrigatório ou é muito bem indicada a intervenção cirúrgica. A partir desses casos, nós tendemos a segmentar a partir do que a gente já sabe que aquele paciente apresenta, né? O Guilherme comentou essa questão dos estalos, travamento bucal, enfim, por participar também dos cursos, a gente acaba pegando muita informação ali, né? Por osmose, digamos assim. Eu, em programas anteriores, tive a oportunidade de conversar com excelentes profissionais também, exatamente da área do bruxismo, e falamos, né, de situações relacionadas ao sono, enfim, teve um programa também no qual a gente falou sobre tratamentos conservadores da articulação temporomandibular, que foi um próprio bucomaxilo Sim. que fez parte desse. Foi o programa anterior, inclusive. Ah, que legal. Esse. Aham. Tá vendo? E sabe de um detalhe que eu não posso esquecer de falar? Vocês estiveram agora recentemente num congresso de buco que teve aqui em Salvador. Exato. Não Aham. foi? Como foi vocês entrarem Aham. assim eu sei que deram uma palestra divina, foi fantástico, Sim. extremamente bem comentado. Fala aí, como é Na que verdade, foi? foi em Salvador. Nós participamos de todos os congressos do colégio, mas o último que nós participamos, né? Foi em Salvador. Não, é porque tem um em Salvador também. Isso, o de Salvador. Então, a gente, claro, foi para palestrar, né, sobre a IA, né, isso até que a gente comentou aqui foi mais aprofundado por lá, mas também, né, foi muito bacana porque a gente consegue ter um contato mais próximo até com clientes que são daqui, ou do norte, do nordeste, vem, ou até que vem para o congresso, como praxe sempre, né, e até para apresentar para outros cirurgiões, etc, né, Exato. e isso é muito tranquilo porque, não, né, claro, tem os serviços da Eagle, etc., mas a gente conversa abertamente porque a nossa missão é muito clara, né? Conseguir realmente, né, tornar a especialidade visível para quem precisa, que é o paciente. Facilitar Então, a vida dos outros. Pois é, Adoro quando facilitam as vidas. verdade. Com certeza. Até acabei me confundindo, porque como nós participamos de todos os congressos do colégio, acaba nessa ida e vindas de viagem, a gente acaba se perdendo. Mas antes desse congresso de Salvador, nós participamos também do Ecobuco, anteriormente no Cobrac, então Vocês estiveram no Cobré. no Cobrac também, Maravilhoso. Belém. sempre participando para se atualizar lá, né? Quando pensamos assim, em estudantes, pessoas mais jovens que estão cursando a própria odontologia, enfim, ou qualquer uma outra área, porque vocês não vieram da odonto e tiveram essa exato. ideia brilhante, né? Pode ir. Aí, É. pronto. Qual é o tipo de mentalidade, de pensamento? Qual é a quebra de paradigma que essa pessoa precisa ter para desenvolver, né, um insight tão maravilhoso e colocar essa ideia à disposição do mundo, facilitando a vida das pessoas? Claro. que vocês- Pode comentar. Eu resumiria em uma palavra: propósito. Eu acho que qualquer coisa que você se determine a fazer, seja ou não com o objetivo final visando lucro, visando dinheiro, a gente tem que pensar em identificar demandas, identificar problemas, soluções com que a gente pode absorver e abarcar para esses profissionais. Porque a gente acredita muito na vertente de
conseguir crescer ajudando os outros. E entra nesse meio de fazer o intermédio entre o especialista e o paciente, Isso aí. ou entre especialistas também, de qualquer forma, né? Eu acho Sim. que o Guilherme concorda comigo nesse ponto também. Sim, o resto eu comento que é consequência, né? Mas o que o Maurício falou Tá. sobre propósito seria até uma sugestão para os graduantes de odonto ou de qualquer curso, né? Eles realmente têm um propósito em mente e principalmente, né? Você conseguir entender onde que você consegue ajudar as pessoas. Isso eu ressalto muito mais falando da odontologia ou de qualquer área da saúde, porque a gente fala de vidas, né? São pacientes. Então, realmente você precisa focar, mesmo que a gente atenda os cirurgiões, né? A nossa missão é com os pacientes. Então, posicionar os cirurgiões, tornar eles visíveis para quem precisa, que são esses pacientes. Então, realmente seria esse propósito, e eu ainda dou uma acrescentada falando do nicho da saúde, né? Se você for trabalhar com a saúde, ainda mais, porque realmente é muito importante essa parte. Que bom. Tem uma particularidade, assim, eu acerto em cheio os meus convidados. Eu tenho esse feeling mesmo, né? Eu percebo quando tem uma coisa que vai muito além do simples trabalho, simples entre aspas, né? Porque um trabalho não é dessa grandeza, não é uma coisa simples, o de ninguém. Mas é algo que vai muito além da matéria, digamos, né? Que é Sim. importante também, não Claro. falando nada contra, não. Mas as pessoas que eu convido para participar do programa, elas são de verdade imbuídas de algo muito maior do que o trabalho que elas estão ali oferecendo, o serviço que elas estão oferecendo. Então, vocês tocam em um ponto crucial que é muito importante para a minha vida. Se Claro. vocês forem assistir os programas, vira e mexe, eu estou falando a mesma coisa. As pessoas que vão sobreviver com sucesso e felicidade num futuro que para mim já é o presente, são as pessoas que sabem viver de maneira colaborativa. Sim. Eu sempre amei proporcionar conhecimento. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e nunca me vi, né, fazendo o que eu faço hoje, mas hoje eu consigo distribuir de maneira qualificada um conhecimento em larga escala para um rol muito maior de pessoas. E toda vez que eu estabeleço contato, faço os convites para participar do programa, sempre tem essas coisas lindas aqui, ó, que vocês trouxeram, né? Que propósito realmente é uma coisa que a gente precisa ter na vida. E o que é importante e que eu acho interessante quando eu observo isso é que quando você acerta, digamos, a sua missão, os caminhos se escancaram. Não é só uma porta que se abre, não, né? Mas você vai encontrando as pessoas certas no momento certo Sim. Com e as certeza. coisas vão acontecendo. E isso não é meramente só racionalidade. Não. Eu acho que tem algo maior. Concordo. Adoro trabalhar com jovens. Sim, Com Os certeza. mais jovens, os que têm a cabeça mais fresca, digamos, mais jovem, eu acho que a geração mesmo que está agora, eles enxergam isso com muito mais facilidade, Uhum. né? Eu observo isso, porque o que vocês fazem não é simplesmente uma busca no Google. Vocês oferecem muito além disso. E aí eu já vou introduzir a próxima pergunta. Não é uma simples busca no Google, né? A pessoa não vai lá, digita e tal, mas ela tem, tudo bem que eu tenho uma IA trabalhando por trás, mas vocês oferecem muito mais que isso ao paciente, não é verdade? Claro. Não? Quando... Daqui a É. quando vai para esse tema, eu Sim. empolgo. Bom, mas tem Vocês tanta falaram coisa uma pra coisa falar que toca no realmente. seu coração, né? Não, com Bom, certeza. você É isso. já respondi essa, que eu quero fazer um comentário muito importante de algo que você falou, Uhum. que é justamente sobre isso. Nós temos uma política, por exemplo, na Eagle, né, com os colaboradores, que é never miss a day, assim, nunca perca um dia, porque quando você tá todo dia trabalhando em cima de um propósito, buscando, etc., as coisas acontecem, né, as oportunidades aparecem, muita gente chama de sorte, de universo, Deus, etc., mas isso realmente existe e acontece, né, então a gente passa isso pros colaboradores, né, comenta abertamente com os clientes, assim, Que legal. também, porque realmente, quando você tem esse propósito, você corre atrás, trabalha, se esforça, as coisas acontecem naturalmente, né? A gente brincou bastante das coincidências, mas eu não sei se são muito bem coincidências, né? Enfim, foi realmente de tudo que a gente fez para estar aqui hoje, conseguir conversar, estar no E podcast. deu tudo certo. Exato, exatamente. Com certeza. Eu complemento ainda que, novamente, o que a gente passa dentro da empresa
como cultura para os colaboradores novos que chegam, é justamente isso, apresentar para ele antes do que qualquer coisa, antes de qualquer processo operacional, de como que você vai executar X ou Y, é, qual que é a nossa missão aqui dentro? Você entrando aqui, você está fazendo parte de algo muito maior, né? Suas ações não podem ter um fim em si mesmas, porque como você falou, né? A ideia é que a gente sempre deixe um rastro por onde a gente passa e não tenha, por fim, uma vida estéril, digamos assim, né? Mas quanto às soluções, que foi a pergunta anterior, é que tem uma capa, rende muito assunto. Mas quanto às soluções que a gente trabalha, eu havia comentado um pouco sobre o concierge, a sala de cursos, e algo que a gente estava comentando agora, essa questão do Google. Hoje, a gente posiciona o cirurgião, na verdade, em diversas frentes, né? Se usa IA, mas o meio, as ferramentas principais que a gente usa isso, estão ligadas às redes sociais e essas redes de pesquisa, como o Google. Então, durante todo esse trabalho, a gente posiciona ele para que ele seja de fato encontrado, né? O Guilherme pode explicar um pouco melhor sobre isso, mas, enfim. Claro. Então, Bom, primeiro a gente precisa pensar em quem, né, a gente quer chegar. Então, para a parte de pacientes, olha, eu quero realmente aparecer para os meus potenciais pacientes, conseguir ajudá-los. Ok, onde que estão esses pacientes? Aí a gente vai fazer um estudo da região, né? O que que as pessoas têm dentro da região com mais facilidade de usar, se é o Instagram, se é o Google, etc. Fazer todo esse estudo. Agora, não, eu quero captar alunos cirurgiões para os meus cursos também. Então a gente pode pensar em alguma estratégia para congressos, né? Algo realmente fora do digital também que a gente utiliza, né? Então, Trabalhar junto, hein? pois é. Então são estratégias que a gente primeiro pensa, né, em quem e fazer algo totalmente personalizado. Porque se a gente faz algo genérico, aquela coisa igual para todo mundo, né, para facilitar processo, etc., isso não funciona, né? Vocês aqui em Salvador, por exemplo, têm até uma forma de falar que é diferente do pessoal do Sul, que é diferente de São Paulo, então a gente... Feito também. Exato, então precisa ser personalizado, a gente precisa transparecer o cirurgião como pessoa, né, e não como aquela coisa engessada, né, muito difícil, mas não, poxa, a gente realmente falar com a linguagem do paciente para pacientes, falar com a linguagem de cirurgião para cirurgião, quando a gente fala de cursos, Ótimo. ter realmente uma abordagem personalizada nesse sentido. Você fala uma coisa que para mim também é muito importante, aí vem uma pergunta, Uhum, o estabelecimento dessas relações empáticas, da uhum. conversa, né, para ela estar apropriada, a depender da pessoa com a qual você estiver falando. E você consegue deixar mais empática, mais, entre aspas, humanizada esse atendimento via inteligência artificial? Isso é possível? com certeza, É perfeitamente como... possível. Inclusive, a principal dúvida, a principal coisa que a gente tenta quebrar em todo congresso, toda oportunidade que a gente tem em conversar com o cirurgião, é que a IA, ela não é meramente uma automação. Não é aquela coisa de banco que você vai tentar falar com alguém ou com a operadora de telefone, Digite um. digite 1 para X, digite 2 para Y. Se quer resolver tua dúvida, e que daí você tem que esperar um tempão. A IA não tem nada a ver com isso. A IA nada mais é do que uma tecnologia que permite com que programas ou máquinas, digamos assim, elas pensem e ajam como humanos, de fato. Então, a gente consiga com que elas pensem sozinhas, executem a partir de dados que a gente insere, a partir de regras, digamos assim, falando de uma forma leiga, que elas reproduzem uma atividade humana. Na prática, o que isso significa? Que a partir das informações que a gente der para IA sobre qual é esse cirurgião, qual é o nome dele, onde ele atende, quais são, dentre a especialidade, quais são as cirurgias com que ele tem um enfoque maior, né, que ele é posicionado como uma referência, por exemplo, e também esses trejeitos. A IA, ela acaba tornando totalmente personalizável, né? É algo que, inclusive, a gente testou com algumas IAs generativas, são essas que elas vão aprendendo também com a própria interação que a gente vai fornecendo ali para elas, é que elas começaram a pegar até alguns trejeitos, não de forma informal, né? Mas começaram a pegar até trejeitos regionais, que foi o que o Guilherme comentou. Imagino até por isso que ele tenha citado essa questão. Então, como ele falou, muitas vezes uma pessoa da região sul não vai se comunicar da mesma forma que uma pessoa da região sudeste, ou de um município, de um bairro específico, muitas vezes, ou de um estado. Então, no meio de todo esse processo, a IA ela acaba absorvendo até informações, às vezes, das quais a secretária já se comunicava, né? Então, a gente consegue muito bem hoje replicar, por exemplo, fora do horário comercial, a forma com que a secretária daquele profissional Sim. já atende. Então, muitas vezes eu tenho aquele receio, putz, mas a minha secretária, ela tá comigo há muitos anos, ela é uma pessoa muito carismática, né, muito empática, como você falou, usando essa palavra.
eles conseguem, a partir disso, replicar, né, esse mesmo comportamento. Incrível isso, né? A no... Tem uma hora que a IA começa a ficar muito com a nossa cara, o nosso Jesus, vai Assim, lá, né? a nossa ideia hoje não é, por exemplo, digamos assim, substituir a secretária, trazer ela para um papel de gestão, facilitar realmente o trabalho. A gente conversa com todas assim, nossa, tá me ajudando bastante, facilitando os processos aqui, né? E principalmente aquela coisa mais comum, né, de conversar com o paciente, perguntar o convênio, a região, etc, né, mandar valores de consulta, tudo isso fazer de maneira automatizada, 24 horas por dia, com 10 pacientes ao mesmo tempo e de maneira humanizada. Né? O Maurício comentou, por exemplo, dos trejeitos. Aqui em Salvador, por exemplo, pronto, né? Quando você concorda com alguém, pronto! Então, a gente consegue colocar algumas integrações assim, que a IA também ela já vai aprendendo, pegando com base no que a gente vai treinando ela, para conseguir replicar como se fosse um humano. Só que um humano que vai estar sempre sorrindo, atendendo em toda hora, em tempo real ali, Sono, né? com muita empatia. Exato. Tem essas oscilações. E sempre com muita empatia, né? Isso é muito Que importante. fantástico, gente, mas que inteligência. Eu fico aqui, ó. Eu fico fã mesmo, sabe? Porque vocês vão falando, minha cabeça começa a viajar, mas prestando atenção em quantos pontos vocês conseguiram costurar e fechar. E no final das contas, sai todo mundo feliz, né? Sim. A Eagle, ela, como empresa, ela resolve aquilo que ela se propõe. O paciente chega onde ele quer. Se o cirurgião o cirurgião bucomaxilo, ele também resolve a questão em relação a essa, digamos, acessibilidade melhor e mais direcionada para um paciente que realmente deva ser tratado pela especialidade. Exato, exatamente. Rapaz, vocês foram gênios. Que legal. Me dá uma informação assim, um beabá. O paciente está ali, eu como paciente, estou buscando uma determinada área. Exemplifica para mim como é que funciona. Uhum. Como paciente. Depois eu vou pedir. Aí pode ser um ou outro, vocês se dividem aí. E depois o cirurgião, como o cirurgião. Então, para o paciente, como é que funciona? Uhum. Ele chega lá, começa a buscar, enfim. Claro. Explica. Eu vou falar de pacientes, eu vou falar de cursos. Pronto. Bom, para o paciente, então, né, como funciona? O primeiro passo, como eu disse, é a gente entender realmente qual o perfil desse paciente. Então, por exemplo, se um cirurgião ele quer aparecer para essa demanda que realmente precisa, a gente entender o que é precisar. Então, trabalhar com a deformidade dentofacial, né, que realmente precisa de uma intervenção ali da cirurgia ortognática, né? Para DTM também, eu estou citando os mais comuns, né? Cirurgia ortognática e DTM, mas isso serve para todos os procedimentos, né? Até a estética, cervicoplastia, enfim, entre outros. Mas então a gente entender exatamente os sintomas, a etiologia, né, a deformidade, ali também falando de ortognática, e conseguir comunicar isso para o paciente, né? Então não basta só a gente segmentar dessa forma, mas a gente conseguir educar o paciente. Como que a gente faz isso, né? Então nesse caso não é com termos técnicos. Primeiro passo é a etiologia. Por exemplo, o paciente de DTM, você rói muito a unha, morde a caneta, masca chicletes, o próprio bruxismo, né, que a gente comentou. Sim. E aí a partir disso ele vai se identificar, a gente fala, por exemplo, dos sintomas que ele possa estar sofrendo por conta dessa etiologia, desses maus hábitos, e a partir disso a gente posiciona o cirurgião e os diferenciais, de maneira totalmente a educar, conscientizar esse potencial paciente daquela deformidade dentofacial que ele tenha, e também de uma disfunção temporomandibular, enfim. E aí, a partir dessa segmentação e a comunicação, aí que a gente vai conseguir posicionar com as redes sociais, com o Google, etc., o cirurgião. Né? Então, como eu disse, quando pesquisarem lá no Google, olha, meu marido ronca aqui em Salvador, alguém me ajuda, etc. Vai ter lá a página do cirurgião, onde vai estar tudo escrito, falando sobre a síndrome de apneia obstrutiva do sono, a correlação com a cirurgia ortognática. No Instagram também, para essa demanda que precisa. Os vídeos, né, educativos, né, conscientizando essa base, vão aparecer para esses pacientes também. Então, a nossa missão é realmente trazer informação para quem precisa, que são esses pacientes, e deixar ele livre, né? Se ele quiser agendar com esse cirurgião, mas ele pelo menos ter essa informação na mão e depois tomar a melhor decisão, né? Baseada no que ele precisa. E aí vem a IA, né? Porque dentro de todas essas etapas, internamente nós usamos IA basicamente para tudo, do início ao fim do dia. Eu vou citar só alguns exemplos dentro desse processo do que o Guilherme comentou. Seja essa questão da comunicação. Como que a gente vai posicionar o cirurgião de uma forma humanizada, empática, que ele se comunique com o paciente, mas, claro, sem Ser apelativo. sem ter necessariamente um apelo comercial ou um apelo cômico, necessariamente, né? O pessoal brinca muito com aquele negócio, sem ter que fazer dancinha. Pô,
Isso também, o cirurgião, ele não foi formado para isso, mas o cirurgião, ele tem a formação necessária para educar aquele paciente, para se comunicar com ele como ele se comunicaria frente a frente numa consulta, educando o paciente sobre qual é o problema dele, quais são as indicações possíveis para ele dentro daquele caso, né? E a partir disso, o que ele pode fazer. Nessa questão da comunicação, a gente tem agentes de IA que nos ajudam a desenvolver roteiros personalizados, por exemplo, ou que auxiliam o cirurgião na gravação, na edição desses vídeos, para que ele tenha o mínimo de trabalho possível no que não faz parte da rotina dele, né? Então, dentro disso também, por exemplo, a questão da página. Como que a gente vai posicionar esse cirurgião ali dentro das redes sociais, dentro do Google, com um site que seja, né, uma landing page? Ali a gente vai usar a IA também para tornar aquilo mais otimizado, para que o paciente que entre ali, ele tenha de fato acesso às informações que ele está buscando, que ele precisa, que aquela página, por exemplo, carregue mais rápido. Tudo isso a gente consegue usar a IA para nos auxiliar nesse sentido, né? E dentro de outros pontos também. Enfim, Então, Foi. se for Claro. falar sobre tudo, tem muita coisa aí no meio, mas basicamente isso, né? Que fantástico. A parte de cursos ela é parecida, mas aí sim a gente vai trabalhar com aspectos mais técnicos, né? Realmente posicionar o diferencial daquele cirurgião e a prática cirúrgica dele, alguma técnica que ele tenha, ou que ele replicou muito bem, né? Ou que ele E que ele tem. goste mais também, né? Exato, exatamente. Tem vários cirurgiões que só fazem cursos conosco de ortognática, ou só de ATM, ou só dentro de ATM, só discopexia, só artroscopia, né? Da ortognática só sobre planejamento virtual, só sobre casos de assimetria de face, Osteotomia, exato. anatomias. A Enfim. pessoa pode contratar vocês para um segmento específico. Exato. Sim. Se eu tenho um curso, um case muito legal que a gente tem, eu posso falar abertamente aqui, porque hoje ele trabalha internamente na Eagle também como diretor científico, é do professor doutor Marco Aurélio. Ele é lá de Pato Branco, uma cidade do interior do Paraná, e ele é chefe de residência, de especialização, ele trabalha dentro dos cursos há muito tempo, e ele tinha um treinamento, digamos assim, intensivo em discopexia. Né? Uma técnica muito específica. Quando a gente vai olhar para os casos dos pacientes em si, ela tem uma indicação muito pequena, mas quando é indicada, é muito bem indicada. É uma solução muito específica para aqueles pacientes. Então a gente conseguiu, a partir disso, né, a partir de todo esse trabalho que a gente faz com a IA, trazer cirurgiões que buscavam justamente por uma segurança maior, uma previsibilidade maior nessa técnica, né? Aí entra a IA. Não necessariamente a gente vai chegar até esse cirurgião falando da técnica, falando realmente de, olha, você vai ficar melhor ao fazer uma cirurgia de discopexia, né, uma cirurgia aberta de ATM, por exemplo, mas muito como o Maurício falou, de ele se sentir seguro dentro do centro cirúrgico, emocionalmente seguro. E é a partir desses aspectos que a IA ajuda a gente. Como que a gente consegue comunicar isso para o cirurgião que precisa? Não necessariamente só da técnica. A técnica é o final, ele vai aprender a técnica. Mas por que ele quer aprender essa técnica? Olha, você é um cirurgião que opera muito ortognática, mas você está deixando essa demanda de pacientes que precisa de você na sua região que sofre com alguma disfunção temporomandibular. E aí, a partir disso, a gente consegue comunicar para ele para resolver esse problema, né, que ele tenha também e conseguir atender essa demanda de pacientes que estão precisando dele, e até em cidades do interior é muito comum. Então, fugindo dessa cidade, indo para uma capital, indo para São Paulo, para outras cidades, enfim, que poderiam operar com ele, Sim. mas ele não se sente seguro. Então, com base nisso, que a IA nos ajuda também. Comunicar toda essa expertise com base em cada perfil de cirurgião, né? E cada perfil de cirurgião, ele vai fazer esse curso, né? A mesma forma do paciente vai operar com o cirurgião por motivos diferentes. Então, a IA, ela ajuda a gente nisso, conseguir segmentar bem, né? Rapaz, vocês não deixam passar nada. Me conta uma coisa, que fantástico. Um pequeno detalhe que eu queria que vocês falassem mesmo sobre isso. Se alguém tivesse um poderoso insight, alguma forma de colaborar nesse importante Claro. ecossistema, qual é a melhor forma dessas pessoas se comunicarem com vocês? Claro. Como Bom, é que vocês... Pelo nosso site, né? tem o site, né, Principal. o eaglemedia.com, né, tem o Instagram também, né, que a Ana atende, que coordena lá, ela conversa com o pessoal por lá.
Então, hoje dentro da empresa nós temos sempre vagas abertas para colaboradores, né? Tanto graduantes de odonto ou de outras especialidades Vou também. mandar meus estudantes para lá. Pois é. E tanto, né, presencial no escritório lá em Curitiba, quanto home office também, né? Ou modelo híbrido, enfim, né? Mas muitos colaboradores, até do exterior, que trabalham conosco em prol da mesma missão. O importante é ter sangue no olho, a gente comenta, e conseguir trabalhar em Mas prol da hoje, especialidade. entrando em contato, seja pelas redes sociais, seja pelo site, a gente usa muito de IA internamente também. Então, se por acaso alguém quiser nos contatar, seja meia-noite, o Guilherme não vai estar lá disponível, às vezes, para responder. Mas ele é respondido em tempo real também, pelo menos no WhatsApp, a gente já está com essa IA ativa há muito tempo. Hoje, se alguém entra em contato conosco para agendar uma reunião, precisa reagendar, Sim. né, tirar alguma dúvida, a gente tem uma IA própria que literalmente simula o Guilherme em tempo real. Se você mandar uma mensagem para ele agora, ele pode estar respondendo alguém. Então não é um problema também nesse sentido, né? A gente também acredita muito, falando nisso de propósito, a gente tem aquele ditado de casa de ferreiro, espeto de pau, nós acreditamos no contrário, casa de ferreiro, espeto de ferro. O que a gente se propõe a ensinar, a replicar para os outros, a gente tem que primeiro saber fazer internamente. Então, essa questão da IA, por exemplo, a gente começou a vender, divulgar, a promover a ideia do Buco Concierge, por exemplo, depois que a gente já tinha isso funcionando internamente. Olha, Né? Os próprios anúncios, só complementando. Perfeito. Porque assim, muitos cirurgiões eles perguntam, né? Mas tá, Guilherme, nas reuniões, como que eu vou chegar até o meu potencial paciente? E eu falo, olha, e muitos cirurgiões conhecem a Eagle, claro, de indicações nos congressos, mas muito por conta dos anúncios que nós fazemos também nas plataformas, né? A maior parte conhece a gente, já viu ali algum no Instagram falando bucomaxilo, etc. E eles perguntam, né? Mas como você vai chegar no meu paciente? Eu falo, olha, doutor, de 7.600, né, cirurgiões bucomaxilofaciais que nós temos no Brasil, o doutor tá aqui hoje frente a frente falando comigo, né? De tanto ver nossos Tanto ver os nossos anúncios, você... Buco e eu cheguei. Exato, né? Viu através de um anúncio. Foi uma... Então, assim, uma demanda gigantesca de pacientes que precisam ali, que sofrem com a deformidade, ou o procedimento que a Buco consegue tratar, então isso é muito mais fácil, né? Do que uma especialidade tão pequena que a gente atende. Pois é. Eu cheguei em vocês através do anúncio, mas eu já soube de vocês, né? Já tinham me falado da empresa, dos outros colegas Sim. que já são clientes da Daí. mídia digital. Gente, mas que preciosidade o programa de hoje. Eu acho que vai ficar assim bem na história mesmo. Vai. E que legal. Vocês dois funcionam bem juntos, hein? É sociedade, sociedade é Pelo outro. casamento. Você sabe que é o primeiro programa do Inova com uma dupla que eu faço? Olha só. O Inova, adoro entrevistar duplas. Adoro. Mas aí eu fico assim, vamos lá, vamos ver, né? Como é que vai? Não, foi Mas super vocês legal. trabalham, né? E conversam de uma maneira bem interessante. Viu? Que legal. Obrigadão. Nós Vocês que agradecemos, foi... finalmente, acho que quando o assunto é bom, o tempo passa, a gente Desenho vai. Foi. não E foi 5 percebe. minutos. Foi bem rápido, é verdade. Legal. E tentando. Sabe o que que eu preciso? Cadê meu presente da Anil Dental? Cadê? Ai. O QR Code da tela. Ah, tá. Vamos lá. Vai fazer como eu te der? Porque você não vai cortar isso aqui, né? Vou te dar quando você enche do seu canal. Não entendi Que a nada. gente... Vamos lá. Eu não vou cortar. É pra cortar? Não, pode. Porque... Enfim, minha Vamos gente. receber As o... coisas acontecem, não tem problema. É porque tem um QR Code de um produto muito especial na tela. Eu não posso esquecer de falar isso para você. Olha que maravilha! Vou presentear esses meus queridos convidados. Olha só, que legal. Gente, vocês não têm noção. Vou abrir porque eu faço questão, tá bom? Claro. Só para vocês terem noção. Isso aqui é o suprassumo do mercado. Aqui a gente tem um enxaguante bucal. Olha só, que legal. Altíssima tecnologia associada. Que legal. Desculpa, eu tô dando presente e eu tô tirando. Claro. Não, mas não. É porque eu quero que vocês observem. Esses produtos tem para os dois. Então pronto. Não tem briga, não. Fantástico. Esses produtos, eles fazem parte, na verdade, de uma linha premium na odontologia. São Fantástico. produtos que são comercializados no Brasil, mas também nos Estados Unidos e também outras fronteiras serão cruzadas. Produto
top de linha, altíssima tecnologia, detentor de patente. Olha só. Não tem nada no mercado Eu nacional que e tenho, internacional que se iguale a Neo Dental eu que Care. tenho um gatinho em casa, o Ah, fato de não ser testado em animais é muito bacana. Você, Legal, você tocou um eco-friendly ponto também. importante. Além dele Legal. ser um produto com alta tecnologia associada, ele tem alta, ele é sustentável Sustentável. e vegano. Olha que legal. Exato. Eu não ia falar não, mas agora eu vou falar. Peraí. Ó, sabe o que é isso aqui? Olha só. São tablets maravilhosos, facinho da gente utilizar. E a gente, na maquiagem e tal, você pode substituir o creme dental convencional. É prático, fácil de levar, enfim. Nossa, A linha inteira. pra gente que viaja Impecável. bastante, né? Muito legal. Olha só. Pra quem viaja muito, isso aqui poupa um tempo danado. Porque Com certeza. de trâmite de aeroporto, avião, isso aqui, nossa, É, facilita a vida. Além das qualidades técnicas mesmo na composição do produto, ele dá uma sensação de frescor, de limpeza Legal. verdadeira no dente. Não são produtos abrasivos, enfim. Ó, eu sou apaixonada pela linha. Eu não posso ficar falando, não, senão já pensou, a gente não consegue finalizar. Mas muito Mas legal. vocês estão aí sendo presenteados, é um parceiro enorme que eu tenho aqui no programa. E a Neo Dental, tenho muito orgulho, de verdade, de falar dessa linha. Sou professora, então eu sou super preocupada com qualidade, com ciência, com tecnologia. E isso que vocês estão recebendo aí é o suprassumo mesmo do mercado. Tá joia? Prazer muito grande. O prazer é Tem- todo nosso, né? Não tem eu. Deixa eu dar Digo por nós, Deixa eu claro. devolver a embalagem. Pode ficar. Aí, ó. Vou deixar que vocês guardarem daqui a pouco. Pronto. Mas que prazer enorme tê-los aqui. Pode levar de frente. Prazer é nosso. Opa! Pode. Esse vai salvar vidas. Foi muito legal, né? Vendo? Que bom que a nossa conversa foi muito produtiva, muito bacana. Ser joia. Ainda mais aqui em Salvador, foi Tem que render fantástico. mais essa conversa. Com certeza, e vai. E vai. Vamos lá. Viu? Prazer mesmo. E Igualmente. parabéns pela inteligência. A inteligência de vocês de criarem algo tão, tão fantástico e que vai viabilizar, né? É um complexo de soluções Sim. Sim. para muitas pessoas, para muitas pontas. Sim, Exato. Parabéns. foi demais. E, claro, eu quero que isso também seja uma oportunidade de incentivo, né, um convite para todos os interessados na área, que não necessariamente conosco, mas de qualquer forma busquem trabalhar com inovações parecidas. A gente está sempre muito disponível para o que for, né? Para ajudar, exatamente, buscar realmente se aprimorar na parte da IA, etc., seja para pacientes, né, para os próprios cirurgiões, etc., é muito importante. Foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Joia! Pois é, minha gente, certeza que vocês queriam um pouquinho mais, mas vai ficar para a próxima. 2 convidados maravilhosos, uma conversa extremamente enriquecedora. E olha que lindo que eles conseguiram construir, né, essa facilitação entre a pessoa que busca a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial e a solução dos seus problemas através também do encontro perfeito entre o paciente e o cirurgião. E eles estão em todas as pontas, não tenho nem como ficar repetindo tudo isso aqui. Um abraço grande, até o próximo domingo. Encontro sempre marcado em Nova Podcast, todo domingo, episódio completo, às 18 horas. A gente de maneira completinha aqui no YouTube, mas também no Spotify. Um abraço grande e observa bem a rede social deles, viu? Se eu fosse vocês, eu não gastava nem um segundo. Eu, a partir de agora, já estaria seguindo. Abraço grande, até a próxima.